Graça e paz, irmãos. Bom dia, paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, né? Estamos num lindo estudo sobre Apocalipse. Começamos lá em Apocalipse 1, 2, 3, 4, todos os dias, estudando juntos aqui um capítulo de Apocalipse. Já estamos em Apocalipse 17. Apocalipse 17, o título aqui da minha Bíblia Sagrada é a descrição da grande meretriz, ou o juízo do sistema religioso corrompido. É o tema que nós vamos utilizar aqui, falando sobre essa grande meretriz, a grande Babilônia, que vai ruir, que vai cair no nome de Jesus. Profeticamente você vai ver isso aqui, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Então vamos que vamos. Apocalipse 17, 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre as muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas, e das pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. E o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher, a besta que viste, era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo se admirarão, vendo a besta que era e não é, e mas aparecerá. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, perceba, né? As 7 cabeças são os 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais cairão 5, e um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta que era e não é, e também é ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, os eleitos, os fiéis, que se acham com ele. Falou-me ainda de as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumarão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizasse o seu pensamento, o executarem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A grande mulher, a mulher que vistes, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, então, aqui o tema é a grande meretriz, o juízo do sistema religioso corrompido. Apocalipse 17, o julgamento da religião falsa, né? Apocalipse 16 terminou com um anúncio sobre a Babilônia, né? A grande Babilônia. Já Apocalipse 17, 18 detalha esse juízo. Como será esse juízo? Apocalipse 17 foca na natureza religiosa e corruptora da Babilônia, enquanto o Apocalipse 18 retrata o seu aspecto comercial e econômico.
Esse capítulo revela aqui o grande sistema religioso apóstata, né, que abandonou a fé, que seduz as nações e persegue os santos, mas que será julgada por Deus através do próprio sistema político que ele mesmo criou. O tema central é esse, então: toda religião que se desvia do evangelho puro de Cristo, que se alia ao mundo e persegue os verdadeiros cristãos, será exposta e destruída pela justiça de Deus. Então, primeiro pontinho que queremos destacar, do versículo 1 ao 6, a visão da grande meretriz, a convocação para ver o juízo. Quando o texto diz: vem e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre as muitas águas. Meretriz aqui simboliza um sistema religioso apóstata, idólatra, que deveria ser uma noiva fiel de Deus, mas que se prostituiu espiritualmente. Muitas águas aqui são povos, multidões, nações e línguas, sobre as quais ela, a Babilônia, exerce influência negativa aqui. A descrição da meretriz aparece dos versículos 2 ao 4, né? O seu crime, qual é o crime dela? Com que se prostituíram os reis da terra, ou seja, tem alianças ilícitas com o poder político, iníquo, contrário à palavra de Deus. E a sua influência, está no versículo 2, e com o vinho da sua devassidão foram embriagados os que habitam na terra. Suas falsas doutrinas, suas práticas equivocadas corrompem espiritualmente o coração das pessoas. A sua aparência, está no versículos 3 a 4, está sentada sobre uma besta escarlate, ou seja, está apoiada no poder político da besta, aqui o anticristo, numa espécie de aliança profana. Nomes blasfemos, o que significa isso? A sua essência é blasfema, ou seja, blasfema contra Deus, o Criador, pois coloca o homem e a criatura em lugar do Criador, em lugar do Deus Todo-Poderoso. Ela está vestida também de púrpura escarlate, fala de riqueza, luxo, ostentação, aparência real, mas que não é nada de monarquia celestial. Ela é adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, ou seja, ostentação e materialismo é a filosofia que rege a vida dela. Cálices de ouro na mão, fala de aparência externa de santidade, mas a Bíblia diz que ela é cheia de abominações e da imundícia da sua devassidão, é o que diz o texto. Internamente é cheio de doutrinas e práticas abomináveis a Deus. Depois dos 5 ao 6 vemos o seu nome e o seu crime capital. Seu nome, Babilônia, a grande mãe das meretrizes. Ela é a fonte e incentivadora de toda a prostituição espiritual e religiosa. Seu crime capital é porque ela está embriagada, no versículo 6, com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Porque a Babilônia é perseguidora, é assassina do verdadeiro povo de Deus. A religião falsa sempre tenta destruir a verdadeira religião, os verdadeiros filhos de Deus. Aí vemos o segundo pontinho, do versículo 7 ao 18, a interpretação do anjo, o mistério da mulher e da besta. O simbolismo da besta está aqui, do 8 ao 14, né? A sua origem e destino. Nós vemos no versículo 8, a besta que viste era e não é, para emergir do abismo, e se vai para a destruição. Ou seja, o fim da besta, do anticristo aqui, é certo. As 7 cabeças dos versículos 9 ao 11 são os 7 montes, simbolizam poder político e realeza. E historicamente está associado a Roma, cidade dos 7 montes. Mas existem outras cidades no mundo também que estão assentadas sobre 7 montes. Mas a principal delas, a nível religioso, é a cidade de Roma. A besta é o 8º, diz o texto no versículo 11. O anticristo é um deles, um dos 7. Mas emerge em sua forma final como uma entidade única e satânica. O 8º, né, rei aqui é a besta. E são 7 reis também, no versículo 10. Representam impérios ou governos mundiais que se opuseram a Deus ao longo de toda a história. Os 10 chifres, está no versículos 12 a 14, são 10 reis que representam uma confederação de governos que apoiarão a besta no final dos tempos. O seu poder, está no versículo 13, esses entregam o seu poder e autoridade à besta, uma espécie de aliança política totalitária,
porque o anticristo vai reger de forma totalitária, imperial, toda a terra. A sua guerra está aqui, pelejarão contra o Cordeiro, e nessa peleja aqui é uma referência à batalha do Armagedon, a batalha final, né, o juízo final, como a gente conhece, e o resultado está no versículo 14. Mas o Cordeiro os vencerá, e os que com ele estão são chamados eleitos e fiéis. Ou seja, a vitória de Cristo com os seus em glória, nesse retorno segundo vinda de Cristo, o retorno triunfal de Cristo, onde ele estabelecerá, logo após essa vitória da batalha do Armagedon, o milênio, o reino milenial, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vemos o destino da meretriz, dos versículos 15 a 18. A volta dos chifres como contra a meretriz, né? No versículo 16. Os 10 chifres que viste e a bestas, esses odiarão a meretriz. Ou seja, farão uma devastada e despojada e devorarão as suas carnes e consumarão no fogo. Ou seja, esse é um dos pontos mais importantes do capítulo. O sistema político, a besta e os reis, que antes eram aliados do sistema religioso apóstata, a meretriz, a Babilônia aqui, se volta contra ele, ou contra ela aqui, e o destrói. A religião que se vende ao poder está, no final, traída, aniquilada por esse mesmo poder político. E o Estado anticristão não tolerará rivais. Aí vemos a razão divina, no 17, né? Porque Deus lhe pusera no coração o executarem o pensamento deles. Ou seja, os conduziram a um só pensamento, até que se cumpram as palavras de Deus. Então a Babilônia vai cair, vai ser derrotada. Por trás de toda ação humana, querido, há sempre uma soberania divina operando. Ele usa até a ira e os planos ímpios dos homens para cumprir os seus propósitos de juízo sobre todo aquele que é rebelde. E vemos uma identificação final no versículo 18. A mulher que viste a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Ou seja, é um sistema político-religioso com ambições políticas globais, que domina e influencia os governantes do mundo. Tá? Então esse é um resumo dos 18 versículos de Apocalipse 17. Apocalipse 17. Então, concluindo aqui, como é que podemos aplicar? Quais são as lições para uma igreja fiel? Se queremos ser fiéis, se queremos perseverar nesses tempos difíceis que estamos vivendo, quais são as lições, qual é a aplicação para mim e para você? Em primeiro lugar, Deus abomina a religião que se mistura com o mundo. Deus abomina a religião que se mistura com o mundo. O pecado da meretriz não é a falta de religião, mas uma religião corrompida, que busca poder político, riqueza material e domínio mundial, em vez de santidade e fidelidade a Jesus Cristo. Segundo lugar, a religião falsa é perseguidora. Sistemas religiosos apóstatas, ao longo da história, têm sido um dos maiores perseguidores do verdadeiro povo de Deus. Eles não toleram quem prega o evangelho puro da graça de Deus. E os perseguem, os matam e assim por diante. Terceiro lugar, as alianças com o poder político são poderosas. Quando a igreja busca o apoio do Estado para impor a sua agenda, ela acaba se prostituindo. A verdadeira igreja é peregrina e testemunha, e não dominadora, impositora. Quarto lugar, o juízo de Deus é certeiro e ironicamente justo. Ou seja, a Babilônia será destruída pelos seus próprios aliados. Deus frequentemente usa os instrumentos do pecado para julgar o próprio pecado. Aquele em quem você confia pode ser muitas vezes o instrumento da sua queda. E em quinto lugar, a vitória pertence ao Cordeiro, aos seus fiéis. A vitória pertence ao Cordeiro e aos seus fiéis. Glória a Deus por isso. Em meio a toda essa confusão de sistemas, impérios e religiões, uma coisa é clara: o Cordeiro os vencerá. A nossa lealdade não é um sistema religioso ou político, mas sim ao Cordeiro de Deus e ao seu reino sempre eterno. Então o desafio final é: a quem você pertence? Você está envolvido com o sistema religioso que prioriza o poder, a riqueza e as alianças mundanas em vez do Cristo crucificado? Ou você está entre os chamados, eleitos e fiéis, versículo 14,
que seguem o Cristo, mesmo que isso signifique rejeição, pobreza e até perseguição. A meretriz aqui, a Babilônia, será julgada, a besta será destruída, é o que diz a Bíblia Sagrada, e a única segurança está em estar de lado de Jesus, de lado do Cordeiro. Então saia dela, povo meu, para não serdes cúmplices com os seus pecados e para não participarem dos seus juízos e flagelos. É o que diz Apocalipse 18, versículo 4. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Espero de alguma maneira ter te ensinado um pouquinho sobre esse capítulo 17. Não esqueça de dar o like, aperta o joinha, dá um like, siga o nosso canal PR Giovanni aqui no YouTube. Torne-se nosso assinante se você ainda não é, para usufruir de conteúdos exclusivos para quem é assinante. E você se torna também um apoiador desse canal. Também aqui no link da descrição tem todas as informações do nosso ministério, endereço da igreja, as nossas mídias sociais, as informações gerais as informações de contribuição. Se você quiser, puder contribuir com esse canal, nós agradecemos de todo o coração seu apoio, seu carinho, seu afeto. Continue aqui conectado conosco e compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais. Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha. Toda terça-feira às 19h30, Instituto Bíblico Casa na Rocha, mas no domingo nós temos 2 cultos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, um culto matinal, e às 19 horas o culto da família. Venha estar conosco, venha fazer parte dessa turma linda de Jesus, venha fazer parte desse povo abençoado, o povo mais lindo da terra, que é o povo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos essa live, colocando todas essas situações diante do Senhor, que nunca venhamos a nos prostituir, nos vender por causa de fama, poder, ostentação, poder político, influências perniciosas. Ó Deus, livra-nos da corrupção desse mundo, da sujeirada que tem, ó Deus, nesse mundo devasso, corrompido, ímpio, contrário à palavra de Deus, com ideologias totalmente contrárias, erradas, equivocadas. Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos o nosso coração íntegro, correto, leal ao Cordeiro, fiel à tua obra, fiel ao teu reino, Pai, que possamos manter o puro e simples evangelho da graça de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, e que o Senhor nos abençoe, nos vivifique, Pai, vivifique a tua obra e abençoe o teu povo, lavando a tua noiva, os teus filhos, a tua igreja, através da tua palavra. Que nesses tempos difíceis que estamos vivendo, possamos perseverar no Senhor, enfrentar as lutas, dificuldades, as perseguições, crendo que o Senhor Jesus, o nosso Deus, o Cordeiro que triunfará poderosamente, proverá todas as nossas necessidades e cuidará de nós de todas as maneiras, protegerá o seu povo em meio às mazelas e dificuldades dessa terra. Pai, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, fortalece o que está caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo, traz ó Deus, opera o milagre, a bênção, traz a resposta daquilo que eles estão precisando, necessitando. Nós apresentamos a vida de todos esses nossos amados irmãos, estão aqui conectados conosco, que o Senhor os abençoe, os guarde, em o nome de Jesus, e aviva a tua obra, o teu povo, vivifica a tua casa. É o que nós pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Continue conectado conosco amanhã, Apocalipse 18, tá? Fica firme e forte no Senhor, Deus seja contigo, a graça e a paz de Deus esteja sobre todos nós. Amém?